Eu moro aqui em Paripe, dos Anjos, o nome do meu pai. O nome da minha mãe é dos Reis de Jesus. Já tem um bom tempo já que eu não falo com eles. Porque meu pai mora longe, né? Nunca tive essa comunicação com meu pai, não. Minha mãe, ela mora perto de mim, mas só que eu não gosto de ir lá. É porque a gente não se dá bem, né? Desde pequena. A gente nunca se deu bem, não tem aquela afeição de mãe e filha com ela. Porque meu pai e minha mãe se casaram, aí eles foram morar juntos. Mas só que aí eles tiveram uma briga assim, terminaram. Aí ela foi embora e a gente ficou com minha avó e ele também foi embora. Eu lembro bastante da minha avó, mas deles não lembro muito, porque a gente não ficava muito junto. Eu ficava mais com minha avó, minha mãe e meu pai iam trabalhar e eu ficava mais com ela. As minhas duas irmãs também. Eu lembro dela como se fosse hoje, eu lembro de tudo dela, quando ela me chamava de Cristina. Aí ela gostava muito desse nome, ela me chamava assim, de Cristina. E a gente ficava muito com ela, a gente assistia filme quando a gente saía com ela. E a gente chamava ela de manhã. Uma vez que a gente brincando, aí a gente falou que ia embora, aí eu disse que ia embora. Aí minha avó pensou que era brincadeira, eu abri o portão de casa e fui embora. Fiquei no lado de fora assim. Aí quando minha avó viu, não acreditou, né? Eu ainda saí um quarteirão assim, um pouquinho afastado de casa. Aí ela reclamou comigo, ela me bateu por causa disso, porque ela ficou preocupada. Aí depois disso eu nunca mais fiz também. Nessa época meu pai ainda estava com minha mãe. Aí depois que eles terminaram, a gente foi ficar com minha avó. Aí depois minha avó faleceu. Ela tinha diabetes, tinha problema de coração. Aí teve um dia que ela estava internada no hospital, ela estava bem, quando chegou de repente ela faleceu. Aí a gente nesse tempo a gente ficou bastante triste, a família toda. Mas só que a gente não sabia o que fazer. É porque ela cuidava da gente, né? Quando a gente era pequena. E agora a gente não tem mais ela perto também. Ela gostava de fazer purê de batata. Era o que eu gostava até hoje, ainda gosto, mas minha tia faz, ainda como na rua, mas o que ela fazia não tem diferença, não. Era um. E bom e feliz foi só aquele tempo mesmo. Aquele tempo que ela era viva. Eu queria que voltasse o tempo, aquele tempo. A gente sempre ficava perto dela, para onde ela ia, a gente ia, ficava junto. A gente ficava encarnada nela, o tempo todo. Às vezes ela ainda falava, desapega um pouco, mas a gente ficava com ela bastante. Não queria que acontecesse nada com meu pai. Cheguei a pensar e dizer a ele, mas só que ele não acreditava em nada que eu falava. Abusava de mim. Quando eu estava lá no quarto sozinha, aí eles iam para lá para querer ficar comigo. E meu pai dormindo não tinha como eu gritar nem fazer nada. Teve um deles que chegava a dizer que não era para contar para ninguém, que era um segredo da gente, só da gente. Ele tirava a minha roupa e ficava lá a noite toda. Quando chegava no outro dia, eles iam embora. E meu pai lá acordava e depois ia tomar o banho dele e ia trabalhar. Quando chegava no outro dia, a mesma coisa. Ele chegava bêbado, outros colegas dele, nem sempre era o mesmo, eram outros também. Tinha nojo de ficar perto deles e de mim também, de ficar naquele jeito lá. Eu queria ir embora de lá, não queria nunca mais ficar daquele jeito. Eu não queria lembrar também disso. Tanto que quando eu fui morar com minha tia, eu não falava isso a ela muito. Ela perguntava só assim, ela dizia, se você não quiser falar mais, você não fala. Aí eu cheguei a ficar um ano, quase um ano assim. Quando eu tinha 9 anos, eu lembro, ainda ficava
deprimida, ia pro colégio e tudo, mas eu sempre ficava chorando. E nessa época ainda lembrava da minha avó também, que eu achava que se eu tivesse com ela nada disso teria acontecido. Eu olho, antigamente eu não gostava de ficar me olhando no espelho. E agora quando eu olho, eu vejo mais um sorriso assim no meu olhar, como eu não tinha antes. Eu olho pra mim e vejo que eu sou mais feliz do que eu era antes. Eu vejo aquele brilho, eu consigo sorrir, que antes eu não conseguia sorrir. Eu ficava séria, ou eu ficava toda triste nos cantos. E agora eu vivo sorrindo. Qualquer coisinha que a pessoa está falando comigo, eu dou risada. Eu levo as coisas a sério, mas só que às vezes eu sorrio assim, de alegria mesmo, de felicidade. Eu ficava muito presa e quando eu olho pra mim, aí no espelho, aí eu fico pensando assim, poxa, se eu desistisse de tudo o que eu queria, eu acho que agora eu não seria nem nada, nem ninguém. E eu viveria sofrendo no mundo, sem expectativa de vida, sozinha, sem o apoio da minha família, mas eu me sentiria uma inútil e agora eu não me sinto mais assim.